Família Jovens Livres, graça e paz do nosso amado Senhor Jesus. No estudo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema Cuidado com a sua língua. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, no capítulo 3, onde faremos a leitura a partir do verso 1 até o verso 12, inicialmente. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que Deus nos abençoe pela sua palavra que foi lida. Oremos. Pai, tua palavra foi lida e pela tua graça será exposta. Senhor, fale ao coração dos ouvintes, apesar das limitações do expositor. Tira qualquer impedimento, qualquer dúvida, e aplique a tua palavra viva e eficaz ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de entrarmos no texto propriamente dito e lido, eu quero colocar uma questão introdutória. A primeira delas é: quem foi Tiago? Entre os discípulos de Jesus, sabemos que tinha Tiago, filho de Alfeu, e tinha Tiago,
filho de Zebedeu, irmão de João. Mas nenhum desses dois é o autor desta carta. O autor desta carta é aceito pelos estudiosos e pela tradição da Igreja como sendo Tiago, o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, que se converteu após a ressurreição de Jesus. Jesus aparece para ele ressurreto, Tiago se converte, se torna uma das colunas da igreja em Jerusalém, junto com o apóstolo Pedro, e é o autor dessa carta. Os estudiosos consideram essa carta um documento muito antigo. Alguns datam a carta do início da década do século I, da década de 40, do início da década de 40. Então, uma carta bem antiga, logo nos primórdios do cristianismo. E a igreja estava crescendo. Havia irmãos convertidos lá no dia de Pentecostes e que não eram de Israel, moravam em outras localidades e voltaram para suas localidades, levando a palavra do Senhor. Então, por isso, Tiago endereça sua carta, lá no capítulo 1, verso 1, às tribos dispersas, se referindo àqueles judeus que estavam fora dos limites de Israel, vivendo em outras localidades, e que haviam recebido a palavra da vida, haviam se convertido e, portanto, são objetos de interesse de Tiago, que escreve para orientá-los na caminhada cristã. É uma das cartas de vida cristã mais prática, nós podemos considerar como um manual prático da vida cristã, onde Tiago trata de vários assuntos. E o assunto tratado aqui é sobre a língua. E língua aqui é uma figura de linguagem, uma metonímia, para representar fala. Então, quando ele está falando de língua, ele está falando de fala. Isso é algo extremamente importante para nós, porque apesar da fala ser um dom maravilhoso que Deus nos deu para a comunicação, nós incorremos em muitos erros por causa da nossa fala. Então, é necessário a gente atentar para o que o texto diz e procurar tirar daqui ensinamentos para a nossa caminhada cristã. Todos nós queremos crescer na graça, na fé, no conhecimento e, portanto, precisamos atentar para os ensinos da palavra do Senhor. Mais uma questão introdutória. O fato dos livros da Bíblia serem separados em capítulos e versículos traz um benefício muito grande para nós, porque ajuda a localizar a passagem. Capítulos e versículos são endereços de passagens bíblicas. Mas precisamos entender que a Bíblia não foi escrita assim, desta maneira. A Bíblia foi escrita como um texto corrido, principalmente aqui, que se trata de uma carta. Ninguém vai escrever uma carta com divisões, capítulos, versículos. Então, embora essa divisão de capítulos e versículos traga um benefício muito grande para nós, no sentido de localizar o endereço da passagem, facilita encontrar o texto que procuramos, mas traz também um prejuízo na interpretação. Por quê? Porque algumas pessoas, quando estão lendo, quando chega ao final do capítulo, têm a impressão de que aquele assunto tratado ali naquele capítulo se encerrou, e agora, como vai iniciar um outro capítulo, então é um outro assunto. Mas não é bem assim. Se você observar bem,
o texto anterior, capítulo 2, do verso 14 até o verso 26, Tiago está falando sobre a fé que requer obras para dar visibilidade. E ele chega ao ponto de dizer que a fé sem obras é morta. Assim ele termina o capítulo 2. No verso 26, dizendo: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E agora ele entra no capítulo 3, falando a respeito da língua, falando a respeito da fala. Isso nos leva a entender que a nossa fala é uma obra que nós praticamos. E obras dão visibilidade à fé. E aqui nós podemos levantar uma primeira pergunta: como é que nós estamos dando visibilidade à fé que professamos através das palavras que falamos? Como nós temos utilizado a nossa língua? Portanto, ele começa o capítulo 3 dizendo aos irmãos que muitos dentre eles não deveriam querer ser mestres, ou seja, aqueles que ensinam, porque sobre o mestre vem maior juízo. Então, se eu sou um obreiro do Senhor, com responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor, eu tenho que ter maior saúde nas minhas palavras. As minhas palavras precisam, como a obra que elas são, refletir o caráter cristão. Portanto, muitos não podem querer ser mestres, porque as palavras que falam não confirmam a fé que professam. Portanto, ensinam e estão debaixo de juízo. Porque sobre aquele que ensina, o peso é maior. Verso 2. Porque todos tropeçamos. Quando ele coloca no plural, todos tropeçamos, ele está se incluindo. Tiago não está se colocando aqui a um nível de santidade capaz de estar isento dos erros que são listados aqui. Não, ele está se incluindo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Apesar de ser um homem piedoso, a tradição diz que quando preparavam o corpo de Tiago para sepultar, depois da sua morte, verificaram que os seus joelhos estavam gastos, feridos, calejados, e ele recebeu o apelido de joelhos de camelo. Por que isso? Dado ao tempo que ele passava em oração. Então era um homem piedoso, um servo fiel, que não tenta tirar vantagem do seu parentesco com Jesus, ele prefere se identificar como servo. Em nenhum momento ele se refere a Jesus como seu meio-irmão, mas se coloca como um servo. Um homem piedoso, dependente de Deus, porém pecador como eu e você. Por isso, todos tropeçamos em muitas coisas. Somos pecadores. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Esse perfeito varão aqui não significa um varão incapaz de pecar, mas perfeito aqui no sentido de maduro. Se alguém é capaz de não tropeçar na fala, se as suas palavras são sadias, se sabe usar com moderação a língua, essa pessoa é madura, é um perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Isso é muito interessante porque
Se somos capazes de ter domínio sobre a nossa fala, nós temos autocontrole sobre o restante do nosso corpo. Então, o que Tiago está nos ensinando é que o órgão mais difícil de ser controlado no ser humano é a língua. Então, se eu sou capaz de controlar a minha fala, de refrear a minha língua, de saber o que falar e quando falar, eu sou capaz também de controlar todo o restante do meu corpo, de exercer autocontrole. E devemos lembrar que o domínio próprio é fruto do Espírito. Verso 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então o cavalo tem freio. E o freio serve para fazer com que o cavalo obedeça ao cavaleiro. Se o cavaleiro usa o cavalo com o freio na boca, o cavaleiro tem domínio sobre ele e é capaz de fazer com que esse cavalo, que tem muito mais força do que o cavaleiro, seja dominado pelo cavaleiro, seja dirigido pelo cavaleiro. Agora, observe o verso 4. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O capitão do navio tem às mãos o leme, assim como o cavaleiro tem às mãos o freio do cavalo, e ele pode puxar este freio e conduzir o cavalo. O timoneiro, embora sendo muito menor do que o navio, e o leme menor ainda do que o navio e o timoneiro pode conduzir o navio pelo vento, embora esse navio sofra com os ventos fortes. Mas ele pode ser conduzido. O cavalo pode ser conduzido, pode ser dominado. O navio pode ser conduzido, pode ser dominado. Mas a língua, aí diz o verso 5, assim também a língua, pequeno órgão. Em tamanho, a comparação é justa. O freio, comparado ao tamanho do cavalo, é muito pequeno. O leme, comparado ao navio, é muito pequeno. A língua, comparada ao restante do corpo, é muito pequena. É um pequeno órgão. Só que esse pequeno órgão se gaba de grandes coisas. É como uma fagulha que põe em brasa uma grande selva. Então é um órgão pequeno, capaz de produzir grandes estragos, se gabar, se vangloriar, além de outras coisas que a língua faz, de outras palavras que não deveriam ser ditas e que a língua diz. Então é como se fosse uma fagulha pequenininha, mas uma fagulha pequena é capaz de colocar um fogo enorme numa floresta. Eu fui bombeiro militar e na minha época de bombeiro pegou fogo numa reserva ecológica em Goiás chamada Parque Nacional das Emas, no município de Mineiros. E esse fogo queimou o parque todinho, porque o bombeiro mais próximo
na época, era Rio Verde e só tinha uma guarnição. Então teve que ir bombeiro de Goiânia. E fomos para lá, uma grande equipe. Foi pedido socorro a bombeiro de Brasília. O DF também mandou bombeiros para o local. Só que o fogo tinha alastrado e não foi possível fazer muita coisa. O que foi possível foi evitar que o fogo fosse além do parque. Mas o parque foi devastado pelo fogo. E a perícia concluiu que aquele fogo teve início com o que se chamou de ignição espontânea. E o que seria uma ignição espontânea? O calor do sol batendo sobre um caco de vidro ou sobre uma lata e gerou ali uma fagulha, e essa fagulha no capinho seco alastrou o fogo e queimou a imensidão do parque. Animais morreram, um prejuízo ecológico muito grande na época. Se não me engano, no ano de 1987, 88, por aí. Então a nossa língua é comparada com essa fagulha. Uma palavrinha só pode destruir um casamento, pode destruir amizades, pode trazer prejuízos grandes para o ministério, para a obra de recuperação, na criação de filhos, uma palavrinha só. Como se fosse essa fagulha que coloca em brasas toda uma floresta, toda uma selva. E aí no verso 6, ele diz, olha, a língua é fogo. Ele compara a língua com o fogo. É mundo de iniquidade, ou seja, ela pode conter e espalhar o pecado contido no coração. Jesus ensinou isso dizendo que é do coração que procede e que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então é um mundo de iniquidade. Está situado entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe existência em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O que Tiago quer dizer com isso? Satanás usou a fala para enganar Eva, e Eva usou a fala para convencer Adão. E quando Adão come do fruto proibido, que a sua mulher havia lhe dado para comer, ela, tendo aceitado a sugestão da serpente, o homem caiu em pecado, e toda a sua descendência foi condenada ao pecado. E assim já nascemos, mortos nos nossos delitos e pecados. Portanto, a tendência natural do homem é a mesma de Satanás. A tendência natural. Satanás usou a fala para enganar, para iludir. Então, o homem natural usa a fala para enganar, para iludir, para mentir, para trapacear, para ofender, para tirar vantagens pessoais e etc. Agora é importante que o homem cristão, o homem nascido de novo, e homem aqui no sentido ser humano, evidentemente homem e mulher, nascidos de novo, que tem o Espírito habitando no coração, seja conduzido de uma forma diferente. E não faça a vontade do maligno. A nossa língua não pode ser instrumento de Satanás. A nossa língua tem que ser usada para abençoar, para instruir,
para edificar e não um instrumento do maligno, porque nós somos nascidos de novo. Então não podemos repetir os erros de outrora. Verso 7. Tiago faz uma comparação agora com animais que podem ser domados. E ele diz no verso 7, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. O cavalo tem freio, o navio tem um leme. Animais podem serem domados pelo homem. Entretanto, a língua é indomável pelo esforço humano. Pelo esforço humano. Ela pode ser controlada somente no espírito. A língua nenhum dos homens é capaz de domar. O esforço humano é inepto no controle da língua. Por quê? O final do verso 8. É mal incontido carregado de veneno mortífero. O homem não pode dominar. E ele vai exemplificar o que ele diz aqui sobre a língua nos versos 9 até o verso 12, fazendo comparações. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. É com a língua que nós cantamos louvores. É com a língua que nós adoramos, oramos. É com a língua que nós pregamos a palavra do Senhor. É com a língua que nós ensinamos, discipulamos, evangelizamos. Ou seja, é com ela que nós bendizemos a Deus. Mas o final do verso 9 diz: também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Quando é que nós amaldiçoamos os homens? Talvez você esteja pensando, eu nunca amaldiçoei ninguém. Amaldiçoar é maldizer, é falar mal. A maledicência é a maldição. Todas as vezes que você fala mal de alguém, você está amaldiçoando esta pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Se você amaldiçoa alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus, você está amaldiçoando também o Senhor. Por que eu digo isso? Façamos uma comparação. Abra comigo no capítulo 9 de Gênesis. Quando Deus faz uma aliança com Noé, depois que Noé saiu da arca. Capítulo 9 de Gênesis, verso 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. O mesmo princípio se aplica para a língua. Porque aqui o Senhor está dizendo claramente que se alguém derramar o sangue do homem, ou se alguém matar o homem, esse alguém pelo homem será morto. Porque ao matar alguém que foi feito à imagem de Deus, é como se ele estivesse matando Deus, mesmo sendo isso impossível. Então, o mesmo princípio se aplica à língua. Usamos a nossa língua para bendizer ao Senhor e às vezes até dentro da própria igreja, antes de terminar o culto, nós já estamos amaldiçoando o Senhor falando mal de alguém que foi feito à imagem
e semelhança de Deus. Olha o quanto a língua é perigosa e o quanto nós devemos atentar para isso. Verso 10, voltando para Tiago. De uma só boca procede bênção e maldição. Já pensou a incoerência disso? A mesma língua com que eu abençoo, quando eu estou bendizendo ao Senhor, eu estou abençoando. Quando eu estou falando mal de alguém, eu estou amaldiçoando. Por isso ele diz, de uma só boca procede bênção e maldição, mostrando a incoerência. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Verso 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Isso não existe, porque a natureza não é incoerente. Deus não a criou assim. Uma fonte jorra ou água doce ou água amarga. Aquilo que é doce ou que é amargo. As duas coisas não podem jorrar da mesma fonte. São excludentes. Uma anula a outra. Verso 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Isso não acontece na natureza. A figueira vai produzir figo, porque a sua natureza é essa. A videira vai produzir uvas, porque a sua natureza é essa. Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Então, a natureza, a criação em si, não é incoerente. Mas o ser humano, sim. E ele está falando aqui a crentes, a pessoas como eu e você. E por isso o Espírito de Deus fez com que essa carta fosse preservada para nos instruir, para nos repreender, para nos corrigir. Essa é a função da palavra de Deus. E aí nós perguntamos, mas o que fazer? Se homem nenhum pode controlar sua língua, nós temos que pedir a ajuda do Senhor. A sabedoria do alto. Por isso, o restante do texto, do capítulo, do verso 13 até o verso 18, ele vai falar da sabedoria que é terrena e da sabedoria do alto, e vai fazer um contraponto. E mostrando a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, no verso 17, quando diz: a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Se é pura, é sem mistura. Depois, pacífica. Nunca aquele que possui a sabedoria do alto vai promover discórdia, porque ela é pacífica. Indulgente, perdoadora. Tratável, de fácil trato. Lidar com ela é fácil. É plena de misericórdia e bons frutos. É imparcial. Não é partidária, sem fingimento, não é hipócrita. Portanto, nós necessitamos da sabedoria que vem de Deus. E se nós necessitamos da sabedoria, o que nós precisamos para tê-la conosco? Precisamos pedir. E aí eu gostaria que você voltasse ao capítulo 1 da carta. No capítulo 1, a partir do verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Quando nós pedimos a Deus sabedoria, nós estamos pedindo aquilo que Ele quer nos dar. Será concedida. Desde que se peça com fé. Verso 6.
Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Necessitamos da sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, para que nós tenhamos autocontrole sobre a nossa língua. Você quer amadurecer espiritualmente? Você quer ser uma bênção? Você quer ter domínio sobre todo o seu ser? A língua precisa ser controlada. Precisamos, então, usar a nossa língua no controle do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, nós cairemos na incoerência que Tiago fala. E ele mesmo diz, não é conveniente que assim seja. Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, a compreensão necessária para controlar a nossa fala, para que possamos usar esse dom maravilhoso que Deus nos deu, somente para abençoar, nunca para amaldiçoar. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós necessitamos tanto do Senhor, até para proferir uma palavra, para que esta palavra não seja ofensiva ao Senhor nem ao próximo, para saber como dirigir a nossa fala, como refrear a nossa língua nos momentos oportunos e como falar também em momentos oportunos, falando somente o necessário quando necessário. Que a nossa fala reflita santidade. Tem misericórdia de nós e venha nos abençoar, nos encher com teu Espírito Santo. Nos dá a sabedoria do alto para controlar a língua que o Senhor nos deu, para que ela seja instrumento do Senhor e jamais instrumento do maligno. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe.